tarde. Como vai? Tudo bem? Prazer estar falando com vocês aqui da Ponto Rural e da Biosfera. Meu nome é Giuliano Belo, sou o gerente comercial da Guru, responsável por nossa expansão na região sul. Fiz curso de economia, né? E trabalho no mercado financeiro há mais de 29 anos, diretamente com o produto consignado privado desde 2004, né? E hoje vim aqui para bater um papo com vocês com relação aí à educação financeira, né? Um tema bastante relevante, um tema em que a gente sabe que tem uma demanda e um déficit bastante grande aí com relação ao conhecimento desse tema. E o objetivo nosso aqui é bater um papo com vocês, trazer algumas dicas bem importantes e bem simples aqui para que vocês possam, de alguma forma, ter um conhecimento maior aí sobre esse tema que nós julgamos tão relevante, tá? Então, só para apresentar um pouquinho a Guru Crédito, né? A Guru Crédito recentemente fechou um convênio com o Grupo Ponto Rural, Biosfera, né, e a Noem, as três empresas aí do Grupo Ponto Rural, e fechamos esse convênio para levar para os colaboradores a oportunidade de uma linha de crédito mais acessível e mais barata do que as demais linhas de crédito disponíveis hoje no mercado, certo? Nós somos uma fintech focada especificamente no consignado privado, então nós temos aí um expertise, temos todo um conhecimento aí com relação a esse produto e temos certeza que conseguimos levar para vocês aí uma boa opção para que vocês, na necessidade de utilizar essa linha de crédito, possam utilizá-la para realmente equilibrar as suas finanças e trazer maior qualidade de vida e bem-estar financeiro para o seu dia a dia, tá? Então, esse é um dos objetivos. Então, a estratégia, né, é começar que você use o seu dinheiro de maneira inteligente. Então, com essa palestra e com as nossas linhas de crédito, nós acreditamos que é possível realmente ter aí um equilíbrio maior no dia a dia, tá? Entrando aqui um pouquinho mais no conceito, né, o que é educação financeira, né? Na prática, a educação financeira é um conjunto, né, de todos os aprendizados sobre gerir bem as suas finanças. Mais do que apenas educação financeira, é sobre como utilizar o dinheiro ou salário recebido, planejando, calculando e tomando decisões certeiras que vão impactar, que não vão impactar diretamente no bolso da pessoa, né? Então, qual que é o objetivo da educação financeira? É realmente levar um conhecimento maior, né? A gente sabe que hoje no mercado existem várias linhas de crédito disponíveis e muitas vezes o que acontece? A gente, quando chega na fase adulta, porque a educação financeira ela deveria ser desde dos bancos do início lá da vida, né? Desde os primeiros anos escolares, a pessoa já ter acesso a esse tipo de informação. No Brasil, infelizmente, não faz parte da grade curricular. Em outros países, né, desenvolvidos, isso já faz parte da grade curricular e as crianças, quando chegam na fase adulta, elas já sabem um pouco sobre educação financeira e conseguem, de alguma forma, quando chegam na fase de trabalho e começam a se deparar com informações de mercado financeiro, taxas de juro, elas já têm esse conhecimento. E no Brasil ainda, infelizmente, isso não acontece. Então, a gente acredita que levando esse conceito através das empresas, levando esse conhecimento, essas informações de educação financeira através das empresas e em parceria com os RHs, a gente consegue, de alguma forma melhorar aí o conhecimento, né, para que vocês possam realmente estruturar financeiramente a vida de vocês de uma forma mais qualitativa, tá? Então, essa é a ideia do nosso bate-papo aqui hoje também. Bom, com relação aos impactos, né? A dívida, quando a pessoa está endividada ou ela realmente se depara com essa situação do mercado financeiro batendo a sua porta, as dívidas impactam na vida social do endividado, tiram a concentração no trabalho e interferem nas relações familiares e conjugais. Né? Isso é algo que realmente a gente percebe no dia a dia e isso faz com que a pessoa perca a qualidade de vida. Então, a educação financeira, ela vem a complementar e a ajudar, né, para que a pessoa realmente, na hora de decidir qual a melhor linha de crédito pegar,
qual a melhor taxa de juro, ela possa ter a melhor decisão ali, que não vai impactar negativamente no seu dia a dia e no seu futuro, né? Isso é muito importante, porque a gente sabe que quando não se tem o equilíbrio com relação ao conhecimento desse tema, a situação pode acabar piorando. Eu vou trazer um exemplo prático aqui para vocês. Por exemplo, muitos de vocês podem estar utilizando o limite do cartão de crédito e entrando no rotativo por não estar conseguindo pagar o valor total. O que acontece? É uma linha de crédito hoje muito acessível, é uma das mais fáceis de ser conquistada, mas, porém, ela tem um custo altíssimo. E muitas pessoas acabam entrando no rotativo e depois você acaba não conseguindo mais sair desse rotativo de uma forma rápida e fica pagando juro todos os meses. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes existem linhas que podem favorecer você a sair desse juro mais alto, equalizando esse problema para um juro muito mais barato. O crédito consignado é uma dessas linhas, o crédito consignado privado é uma dessas linhas. Por quê? Com relação à taxa, com relação à taxa de crédito. Hoje, o rotativo de um cartão, ele está na faixa de 20% ao mês, de 18% a 20% ao mês, ultrapassando aí os 450% ao ano. O crédito consignado privado, ele tem uma média mensal de 3,5% a 4% para aquele cliente que não está negativado. E para o cliente negativado, nós também fazemos um empréstimo, ele está na faixa de 6,99% ao mês. Então, qual que é a ideia? Transformar aquela dívida mais cara, pegar o crédito consignado, equalizar aquele problema, quitar aquela dívida que está consumindo hoje na faixa de 20% ao mês e trazer ela para um conceito de uma taxa quase 5 ou 6 vezes percentualmente falando menor. Então, essa é a importância de você ter o conhecimento dessa troca de dívidas mais caras por mais baratas. Então, isso é muito importante. Dessa forma, você consegue estruturar ali a sua vida financeira, consegue, aí, a partir dali, ter um foco maior no seu trabalho, produtividade, alguns problemas saem da sua frente e você tem, de alguma forma, ali, a possibilidade de seguir em frente sem essa dor de cabeça, né, que tanto abala o brasileiro. Então, isso é muito importante. É importante também para você quitar dívidas que estão em aberto, né? Muitas vezes você pode estar com dívidas em aberto, está com o seu nome Serasa, SPC, e com uma linha de crédito como consignado privado, você consegue liquidar essa dívida e volta a ter seu nome ok para o futuro, quando você precisar para adquirir um veículo, adquirir um imóvel. Então, tudo isso é muito importante, né, que vocês tenham acesso a essas informações para que vocês realmente consigam equalizar qualquer tipo de problema que vocês tenham. E nesse momento, vocês podem, através da Ponto Rural, da Biosfera, contar com a Guru Crédito, que nós já estamos aí disponíveis para vocês através do RH, né? Fechamos essa parceria e vocês podem estar tendo acesso a essas linhas e fazendo as simulações necessárias, tá? Aqui um pouquinho do passo a passo, né? Como zerar as dívidas. Então, a gente traz esse conceito aqui, né? Como eliminar, né? Então, a palavra é essa, como eliminar. Começar fechando a torneira, então, identificar onde que pode estar tendo gastos desnecessários, né? Organize-se, elimine as dívidas de menor valor. Então, se você tem condições, tem algumas dívidas menores, comece por elas, né? Pega as menores dívidas que você tem. Estou devendo a luz, estou devendo o gás, estou devendo o condomínio. Comece pelas menores dívidas que você tem para você se organizar, né? Sempre comece pelo menor para o maior. Então, os menores você consegue, muitas vezes, com valor X, você consegue liquidar 3, 4 dívidas. Então, não adianta com aquele valor você quitar uma só. Então, é melhor você ir eliminando, os problemas vão diminuindo. Então, esse é um dos objetivos, né? Obtenha fontes de recursos mais baratas, como eu falei para vocês, né? Buscando sempre uma linha de crédito disponível mais barata. Pesquise, analise as taxas de juros que estão ofertando para vocês. Então, muitas vezes pode ser um cartão de crédito, pode ser um cheque especial, pode ser um crédito pessoal. Analisem a taxa de juro que você vai ter ali quando você for adquirir esse produto. Então, mais uma vez, vocês vão poder perceber que o consignado privado disponível hoje para vocês através do RH do Grupo Ponto Rural é a linha de crédito realmente mais favorável para que vocês possam se estruturar financeiramente, tá?
enfrente a situação de cabeça erguida, né? Não há mal que perdure para sempre, né? Sempre fases difíceis acontecem, mas muitas vezes elas também passam, então você tem que manter o foco, tem que manter a cabeça erguida ali para que você realmente consiga sair desse problema. Existem possibilidades, né? Às vezes conversa com a família, conversa com um amigo, surgem ideias, né? Pode conversar até com o próprio RH, muitas vezes, ou com os colegas da empresa. Muitas pessoas, todos nós já passamos por problemas financeiros, né? Não existe uma fórmula mágica para sair dele, mas muitas vezes existem oportunidades que é legal a gente estar atento e entender um pouquinho mais. Não se fechar é o melhor caminho, tá? Livre-se das dívidas mais onerosas, né? Como a gente falou. Então, você tem ali algumas dívidas, como o cartão de crédito, ela é extremamente onerosa. O cartão de crédito é um grande aliado, mas se você usar ele com responsabilidade. Caso você entre no rotativo, ela é uma dívida extremamente onerosa. Então, é importante quitá-la, resolver esse problema, porque senão o juro, como eu falei para vocês agora há pouco, ele ultrapassa os 450% ao ano. Então, isso é um juro muito alto. Então, é importante começar também a liquidando dívidas mais caras, eliminando o uso desse cartão, quitando essa dívida, aí você começa novamente a entrar no poder de compra, você começa a resolver seu problema, seu nome fica ok junto ao Serasa e ao SPC. Então, tudo isso é muito importante para que vocês possam ir equalizando os problemas, tá? Como eu falei, não existe fórmula mágica, mas são dicas que a gente pode, levando elas no dia a dia, a gente consegue melhorar esse conceito aí de dívidas, né? Invente fontes de receitas alternativas, né? Então, às vezes, pode ser que a sua renda, até você sair dessa dívida, não seja suficiente. Então, às vezes, conversar com a família, entender se existe alguma oportunidade de empreender nos horários vagos do trabalho, né? Às vezes, alguma situação. Muitas pessoas hoje optam em trabalhar de Uber, né? Trabalhar com iFood, que são rendas que podem vir a complementar o salário mensal e que podem, de alguma forma, ajudar a pessoa a sair daquela dívida enfim, são coisas importantes, né? Invente fontes de receitas alternativas. Mantenha o controle e a disposição para pagar, né? Então, é importante você não perder o controle, não perder a sua saúde mental e realmente focar, né, no pagamento daquelas dívidas. Isso vai ajudar bastante você a resolver esse problema. Então, é por isso que é importante identificar as linhas que você pode estar acessando para realmente resolver esse problema, né? Inibir multas e juros moratórios, né? É importante pagar em dia, porque você pagando em dia, você não paga multas, então isso é fundamental também, né? Claro que desde que seja possível, a gente sabe que muitas vezes a gente não consegue pagar uma conta pontualmente, mas é importante manter, depois de organizado, pegando um valor para equalizar todos esses problemas, manter a pontualidade nos pagamentos, né? Isso é fundamental. Não admita a hipótese de contrariar, não admita a hipótese de contrair novas dívidas enquanto você está resolvendo esse problema, a não ser que seja realmente uma linha que vá lhe favorecer. Então, volto ao exemplo do cartão de crédito. Então, se você tem uma linha de cartão de crédito que está pagando um juro alto e pega um crédito consignado para quitá-lo, você diminuiu o seu juro futuro, você diminuiu realmente a sua dívida. Então, o que acontece? Você quita o cartão e fica com um parcelamento descontado em folha de pagamento, né, no seu Olerite, de um valor ali mensal. Então, aquele cartão, enquanto você não quitar esse crédito consignado, não pode ser utilizado. Você tem que deixar ele guardado na gaveta, ou então muitas pessoas cortam ele e não usam mais, tá? Porque se você ficar com o consignado e acabar entrando novamente no cartão, aí o problema pode ser maior, né? Então, a ideia é essa, que você realmente utilize, a não ser que surja alguma necessidade, alguma urgência, mas a ideia é que você possa realmente liquidar aquele problema e não utilizar novamente, tá? Então, essa dica é muito importante, né? Não contrair novas dívidas enquanto você não terminou com outra. Então, isso é muito importante. A face de pré-datados e parcelamentos, né, o que a gente acabou de falar, e renegocie taxas, prazos e condições. Muitas vezes as instituições financeiras, dependendo do tempo que você está atrasado, elas têm condições de renegociar, muito provável que elas consigam, em algumas situações, baixar a taxa. Tá? Outra dica que eu trago aqui também, que é muito importante, muitas vezes vocês podem, que ajuda muito, você pode ter um crédito imobiliário,
sendo pago parcelas da sua casa e tudo mais. Existe a portabilidade, tá? Muitas vezes é legal você fazer uma pesquisa, você tem no banco X lá o crédito imobiliário, está pagando suas parcelas, numa taxa que você fez na época da contratação de 15% ao ano. Estou dando um exemplo aqui, certo? Pode ser que alguns bancos hoje estejam praticando taxas menores, como, por exemplo, 12%, 11%, 10,5% ao ano. Isso faz com que você possa transferir essa dívida dos 15% que você vem pagando para uma dívida menor. Existe a portabilidade de dívida, no caso do crédito imobiliário. Então, é uma dica bacana, né? Você pode realmente, de alguma forma, diminuir também os juros que você vem pagando mensal e o juro futuro que você paga. Essas informações são muito importantes. É bom sempre fazer uma pesquisa, rever seu contrato, qual é a taxa que você está pagando, pesquisar os bancos, os outros bancos, com relação à mesma linha, se tem uma taxa menor, propor daí sim a portabilidade. Tá? Muitas vezes, quando você busca fazer a portabilidade, o próprio banco seu pode ser que ele venha a diminuir a taxa que está lá para não perder você como cliente, se você é um bom pagador. Então, são dicas importantes. Tá? A educação financeira não é somente para aquela pessoa física que está com problemas financeiros. Muitas vezes você pode não ter problemas financeiros, mas muitas vezes você não está atento às oportunidades que o mercado oferece. Então, isso é uma dica bem importante que a gente costuma aí sempre estar levando para que os nossos parceiros aí saibam que é possível fazer, tá? Aqui o segundo passo, né? Cuidar do seu dinheiro, né? Conhecer seus gastos, sabe exatamente quanto você ganha, isso é muito importante, né? Às vezes a gente sabe que ganha porque a gente vê lá no Olerite, mas você tem que entender o quanto aquilo ali é importante e o quanto aquele valor ali faz com que você consiga realmente levar o seu mês, né? Porque às vezes aqui você tem que saber exatamente quanto você ganha para você saber exatamente quanto você pode gastar. Porque às vezes, quando você tem uma linha de crédito, um cheque especial, você tem um cartão de crédito, você gasta o seu salário, gasta o cheque especial e gasta o cartão de crédito. É aí que o problema começa, né? Então, isso é fundamental, conhecer os seus gastos, né? Saber exatamente quanto você ganha, verificando o seu Olerite, como eu falei, né? E somar todos os gastos, tá? Até o cafezinho após o almoço. Essa dica é muito importante, os docinhos, tal, porque a gente acaba não computando esses valores, a gente não coloca isso aí como custo. Quando vocês fizerem essa conta, vocês vão se surpreender o quanto é gasto com coisas que às vezes não são prioritárias, tá? É claro, a gente quer ter um momento especial ali, muitas vezes, mas se você for fazendo a ponta do lápis diariamente as dívidas os custos que você tem, muitas vezes são custos desnecessários, que no final do mês, se você somando, você vai perceber que muitas vezes pode pagar a luz, pode pagar o condomínio. Então, são dicas assim importantes. Isso, claro, para você realmente entender ali, cada um sabe do seu bolso, né? Mas são dicas importantes que a gente sempre traz aqui, né? Viva com menos dinheiro do que você ganha. Isso é fundamental. Você sempre tem que gastar, né, menos do que você ganha. Se você gastar mais do que você ganha, infelizmente, começa realmente a ter um problema e a gente acaba não conseguindo sair de uma forma muito rápida. Então, isso é importante. Viver com menos dinheiro do que você ganha é ideal, né? Comprometer apenas 30% da sua renda com dívida. Então, geralmente, os bancos também trabalham em cima disso, tá? Você tem lá um valor que você ganha mensal e você tem lá um valor que você gasta pagando parcela do carro, pagando a parcela da moto, pagando a parcela do apartamento, da casa. Isso não pode ultrapassar 30%, 35% num todo, certo? Por quê? Porque você pode, obviamente, ter ali, você tem outros gastos, você tem os custos fixos, né, onde você vai ter ali a necessidade de pagar outras contas, como luz, água, o gás, o supermercado, o plano de saúde, enfim, tem N outras dívidas compromissos fixos que você tem. Então, se você tiver as parcelas hoje mais de 30%, você começa a entrar num conceito ali que às vezes você não tem dinheiro. E você trabalhando nessa situação, você consegue, muitas vezes, até começar a investir. Se você conseguir trabalhar nesse conceito de guardar e gastar no máximo 30% do seu salário com custos, né, de parcelas e tudo mais, você começa a virar um investidor também, que é bem interessante, né? Você começa a investir, começa a guardar dinheiro, poupar, isso é muito, muito importante, né? Daí a gente traz aqui
o seguinte exemplo, faça o seguinte exercício, né? Divida seu salário em 50% em gastos, né? Aqui os fixos, água e luz, e 30% em gastos variáveis, lazer, exemplo, e 20% para investir. Foi exatamente isso que eu falei para vocês agora. Então, quando você consegue fazer esse exercício, você começa efetivamente a ter ali, você vai se surpreender e vai ver que muitas vezes você consegue guardar já dinheiro, você começa a passar a ser um investidor, né? Definir os objetivos e as metas, né? Liste seus sonhos e objetivos, é importante isso, né, pessoal? Porque quando você tem os sonhos, os seus objetivos, você começa aí sim a trabalhar com o dinheiro de uma forma responsável. Você tem o objetivo de comprar o seu carro, tem o objetivo de comprar a sua moto. Então, tudo isso, você sabe quanto tempo você vai levar para guardar aquele dinheiro, né? Aí você começa assim, a entender as linhas de crédito, por exemplo. Muitas vezes você vai financiar um carro. O financiamento de carro, você tem a possibilidade de pegar o carro já imediatamente, se o seu crédito for aprovado. Mas é uma linha de crédito mais cara, porque ela é mais imediata. Você consegue levar o carro na hora. O consórcio é um juro muito menor, é uma linha, é uma forma de adquirir bens, tanto imóvel quanto veículo, de uma forma muito mais barata. Você paga ali na faixa aí de 6 a 8% de taxa de administração, não é taxa de juro ao ano. Então é muito mais favorável. Só que é para aquela pessoa que não quer imediatamente o bem. Então são dicas importantes. Você está precisando do carro? Ah, estou precisando, preciso agora. Você vai financiar, vai pagar um juro, vai pagar mais caro para ter aquele veículo, aquele bem que você quer. O imóvel é a mesma coisa. Já a linha de crédito, a linha de consórcio, ela é muito mais barata e ela é muito usada por investidores também. Cartas de crédito, ele vai pagando ao mês, ele é sorteado, ele fica com aquela carta de crédito. Então existem linhas, existem possibilidades hoje no mercado financeiro que você pode começar a ter aí acesso. Muitos de vocês já devem fazer isso, mas são dicas aí que a gente traz porque a gente sabe que são importantes, né? Outra dica, não comprar por impulso, né? Veja realmente se você precisa, reveja seus hábitos, você deve resistir até as liquidações, tá? Isso é muito importante, né? Você tem que realmente ter aí a possibilidade de entender o que você precisa, né? Muitas vezes a gente é levado por liquidações, por alguma... E às vezes você compra aquele bem, compra aquela roupa, aquilo que você deseja e acaba, né, depois não usando mais, mas você comprou, parcelou. Então isso é muito importante, né? Isso é bastante importante. Outra dica que aqui a gente até coloca, né? Parece bobo, né? Mas não é você não ir às compras com fome, né? Quando você vai no mercado com fome, você tende a gastar mais. Então é muito importante, antes de ir ao mercado, se for possível, obviamente, já comer, já almoçar, jantar, e daí sim ir para o mercado. Isso é comprovado, tá? A gente sabe que quando a pessoa vai com fome no mercado, ela tende a gastar ali de 20 a 25% a mais com algumas coisinhas diferentes ali que ela acaba levando. E você coloque, se você for 10 vezes no mercado, quanto a mais você gastou sem ter efetivamente a necessidade, né? Mas é claro, como eu falei, o bolso de cada um. Então, cada um sabe o que deve fazer. Mas são dicas que a gente traz aí para vocês, tá? Reserva de emergência, né? Nunca se sabe o dia de amanhã e sempre é bom criar uma reserva para possíveis imprevistos. Isso acontece bastante, né? Às vezes você tem ali, por isso que essa reserva dos 20%, 30% ali do salário são importantes para, às vezes, pode acontecer, o carro pode quebrar, você pode ter algum problema pontual que você tem que resolver, às vezes surge uma necessidade dentro da família. Então, tudo isso é muito importante, por isso que é bom a gente ter aí o cuidado, né, de ter aí, levar esse conceito à risca, tá? E aqui também a gente traz aqui algumas dicas, né, de alguns livros que vocês podem estar buscando aí maior conhecimento a respeito desses temas que nós estamos falando, né? São os dois livros aqui, né? Do Tiago Nigro, do Milhão ao Milhão, né? Do Mil ao Milhão, e também aqui o do Ziraldo, que traz ali o Menino Maluquinho, né? Que é bem interessante, até focado aí mais para o conhecimento, né, para as crianças, com relação aí a ter um acesso já à educação financeira desde os primeiros anos de vida, tá? E vocês conseguem ter aí alguns temas também com relação à educação financeira no site da Serasa Experian, tá? Vocês podem acessar, lá também vocês conseguem verificar
o saldo, se vocês têm dívidas em aberto, vocês conseguem verificar a sua pontuação, que é o score, né, o famoso credit score, tão famoso aí que a gente ouve falar. Você consegue visualizar o seu score, você consegue também ter aí algumas palestras e alguns textos sobre educação financeira que podem ajudar muito e favorecer vocês aí no conhecimento ainda maior com relação a esse tema, tá? Educação financeira com a Guru. Primeiro módulo: melhor forma de gerenciar o orçamento. Este módulo tem como objetivo entender melhor o orçamento familiar e facilitar o controle de gastos do dia a dia. Primeiro passo: quanto eu ganho? Entenda seu orçamento individual familiar. Em um papel ou planilha, coloque a sua renda líquida ou de sua família. Com isto, você passará a conhecer o real ganho que tem. Segundo passo: quanto eu gasto? Na mesma folha planilha, coloque as despesas que dividiremos da seguinte forma. Letra A: despesas fixas. Água, luz, telefone, aluguel, escolas, demais parcelas de financiamento. Letra B: despesas variáveis. Passeios, viagens, restaurantes, presentes. Terceiro passo: conhecendo o orçamento. Some o total dos gastos e depois some o total das despesas. Caso o valor das despesas esteja superior aos ganhos, está na hora de reduzir gastos. Exemplo: gastos com passeios, shopping no fim de semana. Algumas despesas fixas também podem ser reduzidas. Exemplo: pacote de internet, TV, celular, conta de água, conta de luz, telefone. Reduzir gastos é o primeiro passo para uma vida financeira mais saudável. Dicas de economia Guru. Dica número 1. Evite fazer compras no supermercado com fome. Dica número 2. Faça uma lista e veja antes tudo o que você precisa comprar. Dica número 3. Pesquise preços, leve tabloides, folhetos e peça descontos, mesmo que o pagamento for parcelado. Dica número 4. Cuidado com as promoções ou liquidações. Pesquise bem o produto e veja sua validade ou estado. O principal é analisar se realmente é indispensável a compra de tal produto. Dica número 5. Evite emprestar dinheiro. Dica número 6. Liquide dívidas que contenham altas taxas como cartão de crédito, cheque especial ou parcelamento de produtos. Toda economia com juros ou mora devem ser comemorados. Dica número 7. Defina um objetivo e uma meta e converse com a família. Todos devem participar. Quarto passo. Agora que você já conhece suas dívidas, estipule um prazo para o alcance do seu objetivo. Deixe o seu objetivo exposto para que você ou sua família veja a evolução e lembre-se constantemente dos motivos para o controle do orçamento. Nunca deixe de comemorar com a família. Defina sempre um valor para o lazer. Importante que não ultrapasse 20% da renda mensal. Como dica de economia, procure opções de baixo custo, como parques públicos, por exemplo. Então, agradeço aí a atenção de todos, né, nesse momento. Fico à disposição. O pessoal do RH das empresas de vocês tem o meu contato. Fico à disposição aí no que for necessário, o que vocês precisarem, tá? Eu fico aí realmente junto com vocês aí para levar um pouco mais de conhecimento sobre esse tema, tá bom? Agradeço, então, a atenção de vocês. Essa live vai ficar gravada. Então, se algum colega de vocês não pôde assistir, se vocês puderem informá-los, né? Nós vamos estar passando o link para o RH vai disseminar aí para vocês, vai transmitir para vocês esse link, e daí vocês podem acessar e a gente pode ir se falando também, caso for necessário, o pessoal do RH tem o meu contato. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, obrigado, uma boa noite para todos e tudo de bom. Obrigado, até mais.